Olá, meu nome é Conceição, sou professora de Matemática e Química no Macfísica e estou aqui hoje para fazer com vocês uma questão de segunda fase. Questão da FUVEST, questão número 2 de Matemática de 2014. Questão muito interessante porque ela envolve cônicas, circunferência e parábola. E, além disso, pede pontos de intersecção. Toda vez que nós temos pontos de intersecção, precisamos lembrar que esse ponto é a resolução de um sistema. Então, vamos lá? Considere a circunferência lambda de equação cartesiana x² mais y² menos 4y igual a zero. E a parábola alfa de equação y igual a 4 menos x². Determine os pontos pertencentes à intersecção de lambda com alfa. Desenhe, no par de eixos dado abaixo, a circunferência lambda e a parábola alfa e indique no seu desenho o conjunto de pontos xy que satisfazem simultaneamente as inequações x² mais y² menos 4y menor ou igual a zero e y maior ou igual que 4 menos x². Bom, então vamos lá? Item A pede: determine os pontos pertencentes à intersecção de lambda com alfa. Eu quero os pontos comuns de lambda com alfa. Então, isso tem que ser um sistema. E a melhor maneira de resolver esse sistema é através da substituição. Então, vejam bem, vocês estão vendo que na circunferência nós só temos a variável x na forma de grau 2, x²? E que aqui também aparece x²? Então, está muito fácil de colocarmos aqui o x² em evidência e substituirmos aqui. Então, vamos lá? Ó, se eu trouxer o x² para o primeiro membro, fica x² é igual a 4 menos y. E agora eu venho substituir. No lugar do x² eu coloco 4 menos y mais y² menos 4y, que é igual a zero. Vamos organizar? y² menos 5y mais 4 igual a zero. Onde caímos? Equação do segundo grau. Quem sabe bem trabalhar com soma e produto, use, porque ganha tempo. Se não sabe, vamos ao Bhaskara. Então, vejam bem, o meu coeficiente A é 1, B é menos 5 e C é 4. Delta é b² menos 4ac. Então, o nosso delta vai ser b² menos 5² 25, menos 4 vezes 1, que dá 4, vezes 4, 16. Então, o nosso delta vale 9. Portanto, y, não esqueçam, a nossa equação é em y, é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, nós podemos escrever que o nosso y é igual a menos b, menos com menos dá mais 5, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 9, que é 3, sobre 2a, 2 vezes 1, 2. Então, teremos um primeiro resultado, y1, que vai ser 5 mais 3, 8, dividido por 2, que vai dar 4. E o segundo resultado, 5 menos 3, 2, que dividido por 2, vai dar 1. Quem fez por soma e produto, pensou em dois números que multiplicados dessem 4 e que somados dessem mais 5, não é? E olha lá, 4 vezes 1, 4, 4 mais 1, 5. Certo? Muito bem. Mas aqui nós achamos os valores de y dos pontos de intersecção entre a circunferência e a parábola. Falta achar x.
Então, vamos voltar aqui, ó. Veja bem, nós temos o valor y1 igual a 4. Portanto, eu posso escrever que x² é 4 menos 4. E x², então, vai ser igual a 0. X é 0. Então, temos aqui um ponto. Um ponto de intersecção é o ponto quando x é 0, y é 4. Agora, quando nós pensamos no nosso y2, que é 1, então vai ficar aqui x² é igual a 4 menos 1. Portanto, x² é igual a 3. E x, então, vai ser mais ou menos a raiz de 3. Então, na verdade, aqui encontramos mais 2 pontos. Quem são esses pontos? São, para x raiz de 3, o y é 1. Para x menos raiz de 3, o y também é 1. Então, são esses 3 pontos de intersecção entre a circunferência e a parábola. Eu posso responder assim: lambda inter alfa corresponde aos pontos 0, 4, raiz de 3 e 1, e menos raiz de 3 e 1. Certo? Essa é a intersecção. Feito o item A. Agora vamos pensar no item B. O item B pede assim: desenhe no par de eixos dado abaixo a circunferência lambda e a parábola alfa e indique no seu desenho o conjunto dos pontos x, y que satisfazem simultaneamente as inequações x² mais y² menos 4y menor ou igual a 0 e y maior ou igual a 4 menos x². Tá, então vamos primeiro nos preocupar em desenhar a circunferência e a parábola, tá? Olha, vocês têm ali a circunferência que é x² mais y² menos 4y igual a 0. Vamos achar o centro e o raio. E para isso nós temos que escrever a nossa equação reduzida. Então nós vamos escrever assim, ó: x² mais y² menos 4y, e vamos deixar um espaço para transformar essa expressão num trinômio quadrado perfeito. O que eu vejo aqui? Eu vejo que eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro. Quem tem que ser o segundo para que dê 4y? Tem que ser 2. Então, aqui eu vou somar mais o quadrado do segundo. O quadrado de 2, que é 4. E tudo que eu somo no primeiro membro, eu também tenho que somar no segundo membro. E, consequentemente, ficamos com uma expressão assim, ó: x menos 0 ao quadrado, porque x² e x menos 0 ao quadrado é a mesma coisa, não é? Aqui vai ficar y menos 2 ao quadrado igual a 4. E o que vocês sabem da equação reduzida de uma circunferência? Ela não é assim? X menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado? x0 e y0 não são as coordenadas do centro? Então, o centro da nossa circunferência é 0 e 2. E o raio, se raio ao quadrado é 4, o raio é 2. Correto? Maravilha. Já temos condições de traçar a nossa circunferência. Agora vamos pensar, então esse aqui é o nosso lambda. Agora vamos pensar no nosso alfa. O nosso alfa é a parábola y igual a 4 menos x². Vamos achar as raízes? Vamos pegar 4 menos x² igual a 0? Então, 4 igual a x², x vai ser mais ou menos a raiz de 4.
E quem é raiz de 4? 2. Então, nós temos aqui as duas raízes. Nós temos a raiz quando x é 2, y é 0, porque eu igualei a 0. E quando x é menos 2, y também é 0. Não é? Muito bem. Aí nós podemos encontrar o vértice, né? Como que se calcula x do vértice? Menos b sobre 2a. Quem é b? b é o coeficiente de x. Mas nessa expressão tem x, gente? Não. Então, o nosso b é 0. E como b é 0, essa expressão vai dar 0, né? Nem precisaríamos nos prender em fórmulas. Vocês se lembram que numa parábola, o x do vértice é o ponto médio entre as raízes? Se as raízes são 2 e menos 2, quem é o x do vértice? O 0, não é? E aí, se eu sei que o x do vértice é 0, para achar o y do vértice, é só substituir na equação. Ó, o y do vértice vai ser 4 menos 0 ao quadrado. Ou seja, o y do vértice é 4. E descobrimos então o vértice dessa parábola, que é 0 e 4. Pronto. Já temos informações suficientes para traçar o nosso gráfico. Então, veja só. O nosso gráfico, aqui está eixo X, eixo Y. O que eu sei da circunferência? O centro dela é 0 e 2. Tá aqui o centro. E o raio é 2. Então, eu tenho que medir 2 unidades abaixo, 2 unidades acima, 2 unidades à direita, 2 unidades à esquerda e traço a circunferência. Pronto. Tracei a circunferência. Agora eu quero traçar a parábola. O que eu sei da parábola? Quem é o vértice? O vértice é x valendo 0, y valendo 4. Quem são as raízes? 2 e 0 e menos 2 e 0. 2, menos 1, menos 2. E agora, então, é só traçar a sua parábola. Pronto. Mas não é ainda só isso que o exercício quer de mim. Ele quer que eu possa marcar no gráfico a região que atende a essas duas situações aqui, ó. Eu quero marcar no gráfico a região que atende a x² mais y² menos 4y menor ou igual a 0. E a região que atende a y maior ou igual a 4 menos x². Bom, olha para essa expressão. Não é exatamente a expressão que me dava a circunferência quando estava escrito na forma de igualdade? Então, com certeza, essa região que eu estou falando aqui deve ser ou a região interna à circunferência ou a região externa. Tá difícil de verificar isso? Não. Escolha um ponto qualquer e testa. Se você escolher um ponto interno à circunferência e deu verdadeiro, é porque a região que nos interessa é a parte interna. Se você escolher um ponto externo e deu verdadeiro, é porque a parte que nos interessa é a parte externa, tá? Aí você pode escolher o ponto que você quiser. Só não escolha pontos que pertençam à curva, tá? Eu vou escolher o centro. Eu vou testar o ponto 0,2, que é um ponto fácil. Se eu testar o ponto 0,2, vai ficar assim, ó. 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, eu quero que seja menor ou igual a 0.
Bom, 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2, 8, que eu quero que seja menor ou igual a 0. 4 menos 8 dá menos 4, menor ou igual a 0. Isso é verdade, gente? Menos 4 é menor ou igual a 0? Sim, isso é verdade. Então, em relação à circunferência, a parte que nos interessa é a parte interna. Então, se eu fosse falar só da circunferência, eu iria achurar toda a parte de dentro dela. Mas eu tenho que pensar na circunferência e na parábola. E agora, o que eu faço? Mesma situação. Eu escolho um ponto. Se eu escolher um ponto interno à parábola, é porque a região, e der verdadeiro, é porque a região que me interessa é a parte interna. Se der falso, é a parte externa. Claro que eu já vou aproveitar e vou escolher o mesmo ponto, 0 e 2. E se eu escolho o mesmo ponto, olha aqui, ó, o y vale 2, que eu quero que seja maior ou igual a 4 menos o x, que vale 0. 2 vai ser maior ou igual 4 menos 0, que dá 4. 2 é maior ou igual a 4? Não, isso é falso. Então, se isso é falso, não é a parte interna da parábola que me interessa, é a parte externa. Então, agora pensa na intersecção. Para a circunferência, eu uso a parte interna. Para a parábola, eu uso a parte externa. Portanto, a região que é válida para os dois é esta aqui, que é interno à circunferência e externo à parábola, e esta outra região aqui, que também é interna à circunferência e externa à parábola. E era exatamente esse o desenhinho que nós queríamos, né? Vocês poderiam me perguntar, o que significa esse ponto aqui com... Esse ponto não é um ponto de intersecção entre a circunferência e a parábola? Pois é, esse ponto aqui nós tínhamos encontrado, não é? É o ponto raiz de 3 e 1. E esse aqui é o ponto menos raiz de 3 e 1. Que como a gente faz o desenho à mão, esse aqui até que deu mais ou menos legal, né? Mas esse aqui não ficou muito bom não, né? Mas são os pontos de intersecção. E o vértice da nossa parábola é o terceiro ponto de intersecção entre circunferência e parábola. Exercício bonitinho, não é, pessoal? Gostaram? Até a próxima!